E a pergunta é: para quem são as boas promessas de Deus? Para quem são? Eu vou ler alguns versículos e em cima disso vocês respondam ou tenham a resposta no coração de vocês. A primeira é 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não entraram no coração do homem, tudo quanto preparou Deus para os que o amam. Segunda, Tiago 2,5. Escutai, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres do mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Efésios 6,24. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Repito, que eu quero frisar: e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Para quem são as promessas de Deus? Se vocês não tiverem conseguido entender ainda, eu leio de novo. Para quê? Para quem? Para os que o amam. 3 versículos dizem a mesma coisa. Promessas de Deus para aquelas pessoas que amam a Deus. As boas promessas de Deus, então, eu não precisei falar, foi o texto quem disse que elas são para aqueles que amam a Deus. Amém? Bacana. Nós começamos aqui perguntando, é uma meditação rápida, curta, mas muito importante para nós irmos para casa. Para quem são as boas promessas de Deus? Em 3 textos apenas, vocês devem conhecer muitos mais. Dizem que as boas promessas de Deus, ou as promessas de Deus, são para aqueles que amam a Deus. Todo mundo concorda com isso? Os 3 textos estão aí, você pode guardar na mente ou escrever. 1 Coríntios 2,9, Tiago 2,5 e Efésios 6,24. Ok. Depois vem outra pergunta, que aí vai fazer a gente coçar a cabeça e preocupar um pouquinho. E quem são esses que amam a Deus? Primeiro você já identificou que as promessas de Deus são para aqueles que amam a Deus. Agora quem são esses que amam a Deus? Antes da gente responder os textos que vão responder essas perguntas, eu quero citar, não vou ler, está registrado no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 35, versículo 1 até o 19. Apesar de que todo o contexto é muito interessante, porque mostra Jeremias profetizando ao povo de Deus, Judá, Jerusalém, e ele traz anúncios e prenúncios de coisas ruins que acontecerão com o povo de Deus, ao povo de Deus, se eles não deixarem os maus caminhos. Nas promessas está a destruição do templo, está a destruição da cidade, está o cativeiro do povo. Ele diz que é Deus quem está fazendo isso, porque vocês têm desobedecido a Deus. Mas mudem os vossos caminhos. O povo não gostava das profecias de Jeremias e tentaram matá-lo várias vezes. E no meio de toda essa situação, quando começa ali o capítulo 35, Deus chama Jeremias, debaixo dessa desobediência do povo dele, e diz para Jeremias: Jeremias, chama os recabitas, que eram descendentes de Recabe. Era um povo nômade, que não habitava em locais fixos, ficava sempre circulando. Eles não plantavam vinha, não bebiam vinho, não faziam morada fixa, porque receberam assim uma ordem de um líder chamado Jonadab. Receberam a ordem dentro desse contexto há quase 200 anos antes. Quantos anos antes? Que receberam essa ordem. Qual ordem? Não plantem vinho, não tomem vinho, não montem barracas fixas, vocês vão ficar circulando por aí, vocês viveram muito tempo na terra. Não foi uma ordem espiritual, não foi uma ordem de Deus, não faz parte da doutrina bíblica, não faz parte dos mandamentos, mas ele deu essa ordem há quase 200 anos antes desse dia. E Jeremias os chama, porque Deus manda que Jeremias faça isso. Chame os recabitas, ofereça para eles lá no templo vinho. Aproveita que vai ser no templo, os judeus vão estar tudo olhando, porque é no templo. E quando verem os recabitas, um povo que não é de ficar por aqui, vai ficar todo mundo de olho. Chame-os
e ofereça vinho para eles. Então Jeremias consegue ajuntar o povo, prepara jarras e copos, coloca vinho e diz: bebam vinho. Eles dizem assim: não, nós não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab diz para a gente não beber, para a gente não plantar, essa coisa que eu já expliquei antes aqui para vocês. E nós, por obediência a eles, não fazemos isso. Então Deus, em cima disso, vira para Jeremias e diz: viu como é que o meu povo é desobediente? Os recabitas receberam a ordem do antepassado deles. Olha que já tinha 200 anos mais ou menos que esse homem tinha morrido, e mesmo assim eles mantinham a submissão. Esse homem já não estava no meio deles há muito tempo, 200 anos. Quem estava ali nunca tinha conversado, não lidou face a face com Jonadab. Mas os preceitos, a ordem prevaleceu e eles não desobedeceram. Aí eu friso: não desobedeceram sendo um líder que já havia morrido há 200 anos atrás. Mas eu quero esclarecer que eles não deixaram de beber não é porque era pecado. Primeiro, que o vinho fazia parte da vida dos israelitas. Era comum tomar vinho, plantar vinha. Segundo, porque se fosse errado, Jeremias não teria convidado-os a beber. Terceiro e mais importante, se fosse errado, pecado, Deus não teria mandado o profeta colocar vinho para eles beberem. Deus não iria contra a sua palavra. Mas era um teste de Deus sobre aquilo que, mesmo não sendo errado, eles obedeceram e deixaram de fazer por submissão a um líder. Deus pegou uma coisa simples e disse: está vendo? Os recabitas obedecem a um homem que não está no meio deles há tanto tempo. Por isso eu vou trazer as destruições que eu prometi sobre o meu povo. O que Deus prometeu era feio, e aconteceu. Por quê? Porque o meu povo não me obedece. Mas os recabitas, como foram obedientes, não a mim, mas a um líder, foram fiéis, reverentes e mostram a fidelidade, eu os abençoarei. Sempre haverá um homem da geração deles que estará diante de mim como homem de Deus. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar a importância da obediência, de dar ouvidos à voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, e o perigo de não obedecer. A sentença foi dada por Deus e foi cumprida. Pá! Aí a gente vem para o tempo da gente, ou para mais perto da gente um pouquinho. A última pergunta qual foi? Quem são esses que amam a Deus? Se as boas promessas de Deus são para aqueles que o amam, nós vimos. E agora a pergunta é então: quem são esses que amam a Deus? E a gente viu os recabitas sendo abençoados, viu o povo de Deus sendo amaldiçoados porque desobedeceram. Faltou obediência e faltou amor. Vamos ler aqui. Aliás, escutem se vocês não quiserem ler. João 14, 21 diz assim. Vamos ver se a resposta é clara, para nós descobrirmos quem são esses que amam a Deus. Tá? Eu vou perguntar para vocês. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. João 5,3 diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Quem é que ama a Deus? Os que obedecem. Não precisa parafrasear, não precisa fazer exegese, não é rebuscado, está claro que as boas promessas de Deus são para aqueles que o amam. E quem são os que amam a Deus? Os que guardam os seus mandamentos, os que obedecem a Ele. Eu pensei que quem amava a Deus era quem dizia que amava, ou quem sobe aqui, bonitão, legal, lindo como eu, e prega o Evangelho. Quem obedecia era quem dizia ou aparentava obedecer, amar. Mas está dizendo que quem ama é quem guarda os mandamentos. É por isso que muitos me dirão, disse Jesus naquele dia: Senhor, em teu nome não fizemos isso? Senhor, em teu nome não fizemos aquilo? Senhor, em teu nome não fizemos isso? Ele vai dizer:
Para trás de mim, vocês que praticam iniquidade, nunca conheci vocês. Porque não é o que eu digo, mas é aquilo que realmente eu faço. Não é somente o que eu faço, mas é por obediência, é por guardar os mandamentos, porque esses são os que amam a Deus. E para esses que amam a Deus é que são as boas promessas de Deus. E elas são muitas, não só que nós lemos aqui, a eternidade. Ele nos diz que nós não estaríamos órfãos, mas o Espírito Santo estaria conosco, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é promessa. Diz que pisariam em serpentes, escorpiões e não seríamos atingidos. Ele diz que seremos arrebatados, que Ele vai voltar para nos levar. Atos 1:8 diante. 1 Tessalonicenses também 4:16, 17 afirma que o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles, em encontrar com o Senhor nos ares, assim ficaremos para sempre com o Senhor. Promessa. Diz que nos livrará da ira que virá sobre a terra. Promessa. Viver eternamente, milênio, promessas. Mas essas promessas são para aqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. É bom prestar atenção nisso, querido, porque é muito sério. Eu sei que talvez nem todos vão com o estilo de mensagem que eu prego. Assim como quiseram matar Jeremias no templo, porque a mensagem não era muito agradável. Mas essa até que é doce e suave. Eu não vim aqui para dizer que você não guarda os mandamentos. Eu vim aqui para alertar que devemos guardá-los. Que não é só porque eu digo que amo a Deus que eu amo. Não é só porque alguém diz ou pensa que eu faço que eu faço. Eu vou analisar olhando se eu guardo os mandamentos do Senhor. Jesus foi muito claro em dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus é quem disse. E diz ainda, 1 João 5,3: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Quer dizer então que eu provo que amo a Deus não é pelo que eu digo, mas quando eu obedeço os seus mandamentos. Eu amo muito a Deus, mas Deus mandou fazer uma coisa, eu faço outra. Não, como eu amo a Deus, mas está dizendo para mim fazer aquilo, eu falo outra, eu faço outra coisa. Não, eu amo muito a Deus, louvo, canta, que maravilha. Não, eu digo, até choro num culto, mas a Bíblia diz para mim fazer tal coisa, eu faço outra. Eu posso citar coisas simples aqui, porque não se trata de escolher em que obedecer, é obedecer os seus mandamentos. Eu estou citando escolher porque nós vemos no nosso meio, quando eu estiver errado você me diga, que o povo escolhe em que obedecer. A Bíblia fala sobre congregar, em Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar. Não sou eu. Hebreus 10:25 diz que nós não devemos deixar de congregar, de ir, de reunir com os irmãos na igreja, como é costume de alguns, principalmente agora que vem chegando o fim dos tempos. Mas algumas pessoas dizem: para quem na igreja? Ou seja, escolhem o que querem obedecer. Eu posso cultuar em casa. Eu sou crente aqui no trabalho mesmo e faço o que eu quero. Quer dizer, não há uma obediência. Escolhem no que obedecer. Num ponto você olha e fala: o camarada é barra pesada, né? Ele ajuda a obra, tal, mas não vai na igreja. Está desobedecendo, não está guardando os mandamentos. E não é só aqui. Salmo 133:1 diz o que? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é união? É estar junto, é congregar, é participar, estarmos de acordo. Vamos. Isso é união. O engraçado é que, eu não vou ser muito claro nisso, mas dar uma pincelada, a palavra união aqui no hebraico é echad. É a mesma palavra que está em Deuteronômio 6:4, quando é dito assim por Moisés, da parte de Deus: Shama Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. A mesma palavra. Está dizendo ali: ouve, ó Israel, o Senhor
Nosso Deus é o único Senhor, ou o Senhor é único. É o mesmo que Jesus repete lá na frente quando perguntam para ele qual é o maior mandamento. Então, Echad está dizendo que Deus é único. A palavra único é Echad no hebraico. É a mesma palavra utilizada para união no Salmo 133. Olha a importância e a força dessa palavra, porque daí se entende também que dizendo unidos, juntos, único, reforça a doutrina da Trindade. Echad, Deus único, único Deus, junto, Deus junto. Eu estou só dizendo para pincelar que é importante essa palavra quando ela está em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas aí eu escolho não estar junto com os irmãos, vou quando eu quiser. Essa palavra, segundo os entendidos, diz, é tão forte que eles até entendem que eu não quero ir, mas vou por causa da união. Hoje eu nem estou querendo ir adorar, não quero nem o culto, mas vou por causa da união. Hoje eu não estou a fim de ir no culto, mas vou por causa da união, que é o Echad. Para todo lado mostra Jesus, até inclusive os 12 anos encontra Jesus no templo com os doutores, pregando e ouvindo pregação. E depois para lá e para cá, no templo o tempo todo. E era costume dos discípulos estarem no templo. Paulo em cada cidade chegava e procurava onde é que estava a igreja. Deixa eu ir lá, que era a sinagoga na época. Mas eu vou quando eu quiser, eu acho que não vou e tal. Os mandamentos têm que ser obedecidos e a gente escolhe qual escolher, qual fazer. Olha aqui o que diz em Lucas 11:42. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas sem deixar as outras. Não é só aquilo, é tudo. Não é escolher o que quer fazer e deixar o restante, não. É tudo. Aprendi uma nova, deixa eu fazer. Li aqui, aprendi outra coisa que eu tenho que fazer, deixa eu fazer. E não escolher o que vão fazer, que é o que tem acontecido muito hoje no nosso meio. Escolhe o que fazer. Mas os que amam a Deus são aqueles que guardam os seus. Quer provar, quer viver uma vida de amor a Deus? Obedeça os mandamentos do Senhor. Que os recabitas me ensinam como que é importante obedecer. Porque Deus olha a fidelidade deles, nem é a Deus ali no contexto. Há um líder, mas a maldição pega o desobediente. Isso não é minha palavra, ela é bíblica. Enquanto que a bênção atinge o obediente. E está aqui. Israel desobedeceu, maldição, desgraça sobre vocês. Os recabitas mostraram fidelidade e obedeceram um líder, bênção sobre vocês. Hoje você vira para um filho, faça falar tal coisa. Papai, faz outra. Você vira para um filho e fala, vamos fazer tal coisa. E faz outra. Aí você vê um monte de filhos desgarrados, debaixo de miséria, não tem prosperidade, não tem vitória, não tem alegria, não tem firmeza, porque desobedientes. Aí o pastor vira para um irmão e diz assim, irmão, tal coisa, não vou fazer não. Irmão, tem culto tal dia, o horário é esse, eu chego a hora que eu quiser. Irmão, tem um evento acontecendo, vamos participar. Não vou para o futebol, para aniversário, para festa. Faz isso não, filho. Deus é fiel com quem é fiel. Dizem que entre os beduínos seguem ainda a ordem desse homem, milhares de anos depois. E hoje você diz algo para a igreja, hoje, amanhã já estão, cada um caça o seu canto, não quer obedecer. O pastor falou para ir, mas eu não vou. O pai me deu uma ordem, mas eu vou fazer outra. Filho não deixa de ser filho. Aí nós vamos escolhendo, eu quero obedecer nisso, mas não obedeço naquilo. Aí você sente que, por que minha vida está desse jeito, hein? Por que minha vida está travada, hein? Por que minha vida está enrolada apesar de eu ser crente? Sou crente, mas sou desobediente. Não tem como ser abençoado. Não é que você vai conseguir obedecer tudo, mas eu vou tentando. Poxa, ontem eu não consegui, mas hoje eu vou lutar para conseguir. Eu não fazia tal coisa, mas naquele culto de domingo eu aprendi que tenho que fazer. Coloque em prática, lute, porque Deus vai te ajudar. Mas não, a gente vai levando uma vida a banho-maria, eu faço o que quero. Desde o jardim que Deus instituiu líderes.
Você quer saber um segredo? A coisa mais gostosa é ser liderado. E quando você tem liderança, você tem proteção. Obedece seu papai, sua mamãe. Respeite-os. Seja submisso aos ensinos da igreja, às nossas reuniões, principalmente a tudo que Deus diz e manda fazer. Busca fazê-lo. Não tente ludibriar, negociar com Deus os seus mandamentos. Não tem como. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não tem como você passar borracha. Deus não vai voltar atrás com isso. Já é sentença. Não negocie com Deus o que é mandamento, porque é mandamento. Para quem são as promessas, as boas promessas de Deus? Para aqueles que amam a Deus. E quem são esses que amam a Deus? Que guardam os seus mandamentos. Quer ser abençoado? Faça isso. Pega na ponta do lápis e fala: não, isso aqui eu vou fazer. É difícil, mas eu vou fazer. Eu quero ser abençoado, eu quero que as portas se abram para mim. Eu quero chegar lá em cima. Eu quero. Se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu obedeço, é porque eu amo. Só vou dar uma pincelada rápida. Você sabe quem é que não ama a Deus? João 14, 24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Em cima disso, para nós fecharmos e para o final, aí eu perguntaria agora: a quem é que Deus ama? Para ficar mais forte o que nós estamos falando, que nós falamos do nosso amor para com Ele. E de lá para cá. Eu não estou falando daquele amor que Deus tem por todos, que deu seu Filho unigênito para morrer por todos, não. Daquele amor de pai para filho, de amor de família. Escute. Quem é amado por Deus? Vamos lá, João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Eu vou repetir. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e meu Pai o amará, e meu Pai o amará, se ele guardar a minha palavra. E viremos para ele e faremos nele morada. Foi a promessa que Jesus fez naquela época, e ele veio para morar em quem o ama. Não pense que é todo mundo que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo está rodando para todo mundo, não. Ele está em quem ama o Pai, que guarda as suas palavras. João 15, 10 diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Amo você, guardo meus mandamentos. Deixou de guardar? Não, permanece no amor, é o que está dizendo aqui. Se guardares, permanecereis. João 15, 14 assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Sou amigo de Deus, faz o que Ele manda? Não, então não é amigo. João 2,5, 1 João, 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele, guardando a sua palavra. Não é movimento que eu faço, não é aquilo que eu digo, mas aquilo que eu vivo. Esse camarada guarda a palavra de Deus, guarda. O amor de Deus está nele. Deus continua amando esse camarada. Aqueles que fazem uma profissão altamente religiosa e falham em refleti-la consistentemente, através de conduta e de atitudes éticas, precisam lembrar-se de que não amar e não guardar as palavras de Jesus são inseparáveis. Não há união espiritual com Ele que também não seja uma união moral. Para quem são as boas promessas de Deus? Vou falar. Para aqueles que o amam. E quem são esses que amam a Deus? Quem são as pessoas que Deus ama? As pessoas que guardam os seus mandamentos. Está gravado isso?
Aí eu saio daqui e vou embora para casa. E indo embora para casa, eu preciso levar isso comigo. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero. Você quer ser? Guarda os mandamentos.